Muito bom dia, Deus abençoe a todos. Hoje, terça-feira, dia 5 de agosto, estamos aqui para mais uma meditação da palavra de Deus, para trazer um ensinamento, para aprendermos juntos a vontade de Deus no que está escrito em Sua palavra, a Bíblia. Vamos falar com Deus, pedir a Deus a direção, a inspiração para tudo que vai ser falado aqui nesta meditação. O Senhor, nosso Deus e Pai, no nome de Jesus, pedimos a tua graça, a tua unção, a tua inspiração nesta meditação. Nos ensina e nos ajuda a ter temor para praticar. Em nome de Jesus, amém. Graças a Deus. Tem em suas mãos a Bíblia. Nós vamos apenas ler 2 ou 3 versículos deste assunto. Nós estamos aqui com um assunto que fala sobre dar ouvidos a Deus. E acredito que por 3 dias falaremos sobre isto, que é uma importância muito grande. Uma coisa é a pessoa conhecer toda a Bíblia, saber de Deus, e outra coisa é a gente obedecer à voz dele. E cá entre nós, a palavra de Deus, ela nos garante tudo o que é o ensino para a gente acertar com a vontade de Deus. E aí cabe a cada um de nós, obedecer ou não a Deus. Então vamos lá, sem mais delongas, dar ouvidos a Deus ou satisfazer a si mesmo. Esta é a primeira parte. Nós vamos falar apenas de 3 pontuações hoje. Deus diz: não faça isso. Desculpa, esqueci de ler o versículo base da meditação. Salmos 81, capítulo 81 de Salmos, versículo 13, diz o seguinte: ah, se o meu povo me escutasse, se Israel andasse nos meus caminhos, eu de pronto lhe abateria o inimigo e deitaria mão contra os seus adversários. Os que aborrecem ao Senhor se lhe submeteriam, e isto duraria para sempre. Eu os sustentaria com o trigo mais fino e o saquearia com mel que escorregue da rocha. Tudo isto Deus falou para o povo de Israel muito tempo atrás, que isto também serve para nós nos nossos dias para colocar em prática. Se a gente obedecer, der ouvidos mesmo a Deus, tudo que é de ruim que viria ou virá contra nós, Deus, Ele, ele defende por nós. Ele derrota tudo aquilo que vem para nos maltratar, nos derrotar. E também cuida de nós em todos os detalhes. Aqui assim está escrito. Deus, Ele é Deus zeloso. Quando a palavra dele fala que vós sois nação minha, propriedade minha, então, se somos propriedade de Deus, o que vai acontecer de Deus para conosco? Todos os cuidados referentes à nossa vida vai estar sobre os cuidados de Deus.
é apenas uma questão de inteligência, uma fé inteligente. Então, agora vamos começar. Deus diz: não faça isso. E como todo ser humano, principalmente na fase de adolescente, temos a curiosidade, ou seja, queremos experimentar o que realmente é e pode nos satisfazer. E é aí onde vemos o fim daqueles que desobedecem a Deus. Não foi assim no início com Adão e Eva? Deus falou: ó, de todas essas árvores podereis comer os frutos, mas daquela não. E aí, o que acontece? Veio o diabo entronizado ali naquela serpente, ele ali se apossou daquela serpente, se encarnou nela, que o diabo ele tem esse poder de transformar, de cometer esse tipo de engano. Mostra ser uma coisa, diz ser uma coisa, mas só que ele é outra. Por trás daquelas coisas boas que vêm de forma como um anjo de luz, ali está o próprio véu, o fel da amarga dor que produz a morte. E foi isso que ele fez. Tentou Eva e Adão. Primeiro tentou Eva e depois Adão comeu o fruto dado por Eva. Então, o que ele fez? Aguçou a cobiça e o desejo pelaquela fruta. E na curiosidade de saber daquela astúcia que o diabo fez, dizendo: não, você não vai morrer, vai ser conhecedor do bem e do mal. Então é assim que acontece, tanto com os adultos, principalmente adolescentes, na curiosidade, no avan de querer saber como é as coisas, e às vezes os pais dão um conselho: olha, não vá por esse caminho, não faça isso. Mas, felizmente, muitos não dão ouvidos. E é assim que acontece na nossa vida espiritual, quando Deus, em seus mandamentos, fala: não faça isso. E as pessoas findam fazendo. E aí, lá na frente, vai colher os frutos amargos. Mas quando a pessoa dá ouvidos, aí sim vai ter o melhor de Deus para a sua vida. Continuando na segunda pontuação, Deus muitas das vezes não nos passa a essência do intervalo entre o início e o fim da desobediência ao pecado. Pois é, Deus, ele dá o sinal, ele diz, ele aponta para um perigo. Não diz tudo o que vai acontecer, mas Deus, ele diz, aponta todo o perigo que a pessoa pode acontecer. Quando ele diz na sua palavra: se você se inclinar para desobedecer e fazer o que é errado, seu caminho vai dar de morte. Mas aí Deus não fala tudo o que vai acontecer. As pessoas, Deus vai testar as pessoas. E as pessoas, quando desobedecem, aí elas vão provar do meio daquilo que está no viver a desobediência. Aí vai começar a colher as coisas amargas que vai doer na alma. Fica ao nosso critério em dar ouvidos para crer e obedecer. Fica ao nosso critério, é o livre-arbítrio. Quando desobedecemos, vemos o triste resultado de nossas vidas,
arruinadas e desapropriadas da graça e da presença de Deus. Foi assim que aconteceu com Sansão. Desobedeceu e aí perdeu a graça, perdeu o Espírito de Deus. E aí começou a viver uma vida amarga pela escravidão. É assim que o diabo quer, que a pessoa desobedeça. Ele oferece flores, por trás daquelas flores vão estar os espinhos que vão nos dar muitas dores na alma. E aqui para concluir, a terceira pontuação. A vida gira em volta de satisfação e também de ocupação de Deus. E em Deus se descobre a satisfação e também o domínio do tempo. Então, quando a gente se volta para Deus, a obedecer, a gente vai provar o melhor de Deus para a nossa vida, para a nossa alma e por final a eternidade. Amanhã, se Deus nos permitir, na quarta-feira estaremos com a segunda parte sobre dar ouvidos a Deus. Vamos orar a Deus agradecendo. Santo Deus e Pai, é questão de ter temor, é questão do livre-arbítrio e ter uma fé inteligente para dar ouvidos ao Senhor. Em nome de Jesus, nos ajuda a atentar para tudo isso. Amém. Graças a Deus. Ótima terça-feira. Deus abençoe a todos nós.